CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, 7 horas da noite, 19 horas, né? E estamos aqui, dando prosseguimento aos nossos estudos. E hoje falaremos da introdução do estudo das parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus será um curso ministrado pela nossa irmã querida Vera Araújo. A Vera vai fazer esse curso ao longo do ano de 2022. Serão 36 aulas, todas as quinta-feiras, às 19 horas. Tá? Havendo algum feriado, algum empecilho, será sempre comunicado anteriormente para que seja programado a aula seguinte, para que não haja perdas nenhuma. Esse curso ele será ministrado simultaneamente com a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. A Vera dará o curso no Eurípides e, logo em seguida, ele será refeito, né, aqui às quinta-feira. Então, para iniciarmos esse trabalho, nosso querido irmão Afrânio, ele desenvolveu uma palestra, né, um estudo sobre a introdução das parábolas, que é muito interessante nós assistirmos e estudarmos. Eu sugiro que quem tenha um papel e um lápis vai assistindo a palestra, vai dando um pause, vai fazendo anotações, porque as informações que o Afrânio nos traz, ele é o resumo de todo o curso que a Vera vai, durante essas 36 aulas, ministrar. Vamos fazer uma pequena prece, como é de hábito, sempre que começamos um trabalho, iniciarmos com uma prece. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, pensar na espiritualidade amiga, pensar no nosso modelo e guia, Jesus, no mentor espiritual da CEIP, no mentor espiritual de cada um aqui assistindo a esse estudo. Que a espiritualidade fique sempre conosco, que nós possamos ser intuídos, conduzidos, amparados, que todos aqui presentes tenham as mentes esclarecidas, abertas, para que o ensinamento do nosso querido Afrânio seja assimilada da melhor maneira possível. Obrigado, Jesus, que assim seja. Bem, como eu falo sempre, se vocês estão gostando do nosso estudo, é importante, é importantíssimo, inscreva-se em nosso canal, se possível, seja membro, acione o sininho, dê seu like e compartilhe. O chat está online para bate-papos informais. Qualquer dúvida ou comentário importante, coloque aqui embaixo em comentários, que a gente leva ao nosso querido irmão Afrânio. Agora, Afrânio, é com você. Queridos amigos, muito boa noite. É com grande alegria que nós voltamos a esta casa co-irmã para conversarmos um pouquinho mais sobre a nossa doutrina espírita e sobre o nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos estar conversando sobre o estudo das parábolas de Jesus. Então nós fizemos
algumas transparências que vamos seguindo, vamos comentando, e desta forma nós pretendemos desenvolver o nosso tema. Então, Ricardo, por favor, sobe o PowerPoint, por gentileza. Então está aí, né? O título da palestra é esse: Introdução ao Estudo das Parábolas de Jesus. Na verdade, esse estudo foi solicitado pelo Ricardo, baseado num antigo estudo que nós já fizemos, né, na SEIP, né, em que nós estamos iniciando, dando um pontapé inicial no estudo que vai ser desenvolvido este ano na SEIP pela nossa companheira Vera Araújo, né? De modo que este é o nosso propósito. Aí uma gravurazinha do nosso Mestre Jesus, contando as suas parábolas aos companheiros que com ele conviveram naquela época. Bem, para iniciar, então, a gente deve situar o que é uma parábola, né? Então, a definição do dicionário é essa que aí está. É uma narração alegórica com sentido figurado que encerra um ensinamento moral. Então, é uma alegoria, é uma história simbólica que se conta, né? E essa história, ela no fundo, ela tem uma verdade que nos leva a um preceito moral, nos leva a uma regra de conduta que nós devemos seguir. Nós não podemos confundir parábola com apólogo e com fábula. Eu faço aqui, então, uma diferença, né? A fábula e o apólogo normalmente utilizam animais como protagonistas, e o seu enredo é de fantasia, é uma fantasia, né? Então, por exemplo, a fábula conhecida, né, da cigarra e da formiga, né, que nós encontramos nos livros de fábulas, está retratando dois animais, né? Então, as fábulas, elas sempre vão trazendo as figuras dos animais, mas elas têm sempre, embora a fantasia, embora uma situação irreal, né, elas nos trazem sempre um fundo, tem sempre um fundo moral, como a própria parábola, né? No apólogo, já não são apenas animais, são coisas inanimadas que podem ganhar atributos humanos, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, a história do Pinóquio, não deixa de ser um apólogo, porque o Pinóquio é um boneco de madeira, né? E o fundo da história do Pinóquio é justamente nos levar a não mentir. Então, tem um fundo moral, né? Então, a fábula e o apólogo são diferentes das parábolas. As parábolas não, os personagens são humanos, e os animais e seres animais, inanimados, quando aparecem, conservam suas características próprias. Então, o enredo é natural e possível e também encerra um ensino moral ou regra de conduta, né, que deve ser seguida. Então, as parábolas de Jesus, nós vamos ver que elas sempre vão se reportar a situações envolvendo seres humanos que vão nos levar à conclusão de um pensamento, de um ensino moral, né? Vão nos levar a um ensino moral que nós devemos seguir. Bem, eu gosto muito desse artigo que foi publicado numa revista. Hoje já não existe mais essa revista, mas era uma revista muito boa. O pessoal mais antigo deve se lembrar, o nome da revista era Realidade. Ela surgiu aí na década de 60, não sei, foi a editora Abril que publicava essa revista. Era uma revista de variedades, né, como naquela época Manchete, né, Fatos e Fotos, aquelas revistas antigas, né? Então, essa revista ela trazia alguns artigos muito interessantes. Um deles é esse que eu coloquei aí na tela, A Parábola e a Verdade. Achei muito legal porque dá uma visão do que seja a parábola em relação à verdade. Por que Jesus não fala logo, né, o que ele quer dizer? Ele coloca uma parábola e nos leva, portanto, a pensar. A gente sabe que é porque o povo, naquela época, não estava preparado para compreender a verdade que a parábola encerrava. Então, essa historinha aí
é a que está aí na tela. Uma vez, os discípulos de um rabino, famoso por sua erudição e finura, perguntaram-lhe por que costumava esclarecer a verdade contando uma história. E aí o rabino diz: isto eu posso explicar melhor, disse ele contando uma história. Uma parábola sobre a própria parábola. Um dia, a verdade andava visitando os homens, sem roupas e sem adornos, tão nua como o seu nome. E todos os que a viam viravam-lhe as costas, de medo ou de vergonha, e ninguém lhe dava as boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra, rejeitada e desprezada. Uma tarde, muito desconsolada e triste, encontrou a parábola, que passeava alegremente num traje belo e colorido. Verdade, por que estás tão abatida? Perguntou a parábola. Porque sou velha e feia, que os homens me evitam, replicou a verdade. Que disparate, riu a parábola. Não é por isso que os homens te evitam. Toma, veste algumas de minhas roupas e vê o que acontece. Então a verdade pôs algumas das vestes da parábola e, de repente, por toda parte onde passava era bem-vinda. O rabino concluiu: pois a realidade é que os homens não gostam de encarar a verdade nua, eles a preferem bem disfarçada. Né? Bem legalzinha a história, né, meus irmãos? Ela nos dá bem, né, à medida do que seja a parábola. Né? É a verdade com uma roupagem que faz com que ela se torne mais acessível, mais aceita por aqueles que as ouvem. Se nós verificarmos as parábolas de Jesus, algumas delas não seriam aceitas pelos homens por se mostrarem até, de certa forma, inconcebíveis, né? Uma coisa assim absurda. Mas quando a gente começa a tirar a roupagem da parábola para descobrir o seu sentido, a sua verdade, nós vamos compreendendo o sentido verdadeiro, a verdade que ela encerra em si. Aquela parábola do festim das bodas, por exemplo, é um exemplo muito comum, né? Em que o Senhor envia mensageiros para que as pessoas venham às bodas do seu filho, e os mensageiros sofrem uma série de repressões por aqueles que os recebem. Né? E aí nós vamos entendendo aos poucos, no decorrer da parábola, como é que as coisas, por que as coisas tinham acontecido daquela forma. É uma das parábolas que vocês certamente vão estudar com a nossa companheira Vera Araújo. Aí, seguindo essa linha de raciocínio, nós colocamos aí uma definição de Emmanuel, que diz que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. É um pensamento de Emmanuel que está no livro Consolador, questão 290. O livro Consolador, como nós sabemos, é aquele livro de perguntas e respostas que foi construído a partir de perguntas que foram feitas a Emmanuel, e Emmanuel as respondia. Né? E uma dessas perguntas é isso, né? Que são as parábolas. As parábolas do Evangelho, então está dito aí, são como sementes divinas. Seguindo, então, a nossa ideia, Joana de Ângeles também traz uma colocação no livro Primícias do Reino. Ela diz assim: sementes de luz e vida. Na verdade, aqui eu me enganei, não é Joana de Ângeles, é Amélia Rodrigues, porque o livro Primícias do Reino não é de Joana de Ângeles, é de Amélia Rodrigues. Né? Eu, na hora que montei a palestra, eu não percebi. Normalmente, tudo que vem do Divaldo, a gente costuma quase sempre atribuir a Joana de Ângeles, né? Mas a Amélia Rodrigues é um espírito que escreve muito sobre Jesus. O Primícias do Reino é o primeiro livro de uma série que ela tem sobre várias passagens de Jesus. Primícias do Reino, Quando Voltar a Primavera, Luz do Mundo, são livros muito, muito bons. Quem gosta
de estudar o Evangelho, quem gosta de ler, procure se familiarizar com os livros de Amélia Rodrigues. Tá? São livros muito interessantes. São uma linguagem diferente, uma linguagem mais encorpada. Às vezes, algumas palavrinhas que a gente não consegue compreender, mas a gente, com um bom dicionário do lado, a gente vai construindo, vai vendo a beleza, isso só realça a beleza do texto. Aí, indico muito, então, aí para vocês, Primícias do Reino. É o primeiro livro de uma série. Hoje tem uma série de mais de 10 livros da Amélia Rodrigues disponível para vocês. Eu desejo a todos uma ótima leitura. Bem, seguindo, então, o nosso texto aqui, nós vamos ver quais as vantagens que tem de ensinar por parábolas. A primeira vantagem que nós alinhavamos é essa aqui: interessa, impressiona mais e melhor, por ser uma história. Uma história aqui, uma história com E, né, e não com H. Quer dizer, é uma ficção, né? Ela não é necessariamente um fato real, é uma ficção. Ela impressiona por ser uma ficção. Como eu falei na parábola do festim das bodas, né? Como é que a gente vai entender isso? Que um soberano manda convidar pessoas e essas pessoas sacrificam aqueles emissários que ele tinha enviado. Né? Esse é o início da parábola do festim das bodas. Né? Então, isso impressiona, né? Como tantas outras do nosso Mestre Jesus, que vão nos impressionar, porque a gente fica pensando, mas essa é uma história maluca, uma história absurda. Né? Quer dizer, a parábola é isso. Por trás daquela aparente história maluca, aquela história absurda, existe toda uma verdade moral que nós vamos descobrindo. Né? Segunda vantagem é porque ela facilita a compreensão de assuntos complexos, porque a comparação supre nossas deficiências. Terceira, porque ela facilita a retenção e a transmissão. Contar uma história, contar uma ficção, né, é muito mais fácil do que a gente contar a verdade nos seus mínimos detalhes. Né? De maneira que é uma facilidade que ela traz para nós. Permite dizer a verdades que, de outro modo, não seriam escutadas nem toleradas. Então, são aí, portanto, vantagens de ensinar por parábolas. E por isso Jesus se valia desse artifício ao longo da sua vida. Bem, seguindo, então, por que Jesus falava por parábolas? Por todas essas razões que nós estamos vendo. Mas Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, diz que quando Jesus fala por parábolas, seu pensamento de ordinário tão luminoso mergulha por vezes em meia obscuridade. Não se percebem, então, mais que os vagos contornos de uma grande ideia dissimulada sob o símbolo. Então, Leon Denis, com a sua maneira elegante de traduzir o seu pensamento. Leon Denis também um autor que deve ser sempre lido por todos nós. Mas Jesus mesmo explica por que ele fala por parábolas. E ele diz lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 10 a 15, que, aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhe falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. Né? Então é isso. Jesus falava por parábolas, porque somente aqueles que estavam amadurecidos o suficiente poderiam dizer, entender o que Jesus estava passando naquela mensagem. Aqueles que não tinham amadurecimento suficiente não compreendiam a verdade que estava ali escondida nas palavras de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também fala sobre as parábolas. No item 6 do capítulo 24,
Kardec diz assim: perguntam-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhes conserva impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas entre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Então, Kardec explica que Jesus só falava por parábola naquelas situações abstratas em que ele podia construir as suas histórias, né? Sob outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, aquelas partes concretas, né? Por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: a quem já tem, ainda mais se dará. Né? Então está aí o pensamento de Kardec para todos nós. E ele continua, tem mais uma passagem aqui. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava resultada a ulteriores, quer dizer, a posteriores tempos. Foram essas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Então, a gente vê que as parábolas foram concebidas por Jesus para irem tendo as suas verdades descobertas paulatinamente, ao longo do amadurecimento da humanidade. Mas muita coisa Jesus conversava com os seus discípulos no recinto, nos momentos em que eles estavam sozinhos, e podiam trocar ideias. Nós temos, então, inclusive, vários livros da doutrina que retratam esses momentos de Jesus com os discípulos. O mais conhecido deles, certamente, é o livro Jesus no Lar. Jesus no Lar, que é um livro de Néio Lúcio, né? Um livro onde se desenrolam ali diálogos de Jesus com os discípulos. É os momentos em que ele é mais concreto, não tão abstrato, né? Onde ele fala com mais assertividade aos seus discípulos. É um livro muito interessante, que também recomendo. Existem outros do mesmo tipo, Ave Luz, por exemplo, é um livro também muito interessante. Então, meus amigos, a literatura espírita nos fala muito desses momentos, Irmão X também nos fala muito desses momentos do convívio de Jesus com os seus discípulos. Então, seguindo aqui, o que os espíritos falam sobre as parábolas, né? Na questão 627 do Livro dos Espíritos, nos dizem os espíritos que Jesus empregava a miúde, quer dizer, frequentemente, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, pois poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão, quer dizer, a missão dos espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa de virtude da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos os que possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus
ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei de amor e de caridade. Então, temos aí, meus amigos, né, dito pelos nossos amigos espirituais, né, a razão por que Jesus tinha escrito por parábolas e a revelação de que agora cabia à doutrina espírita, aos espíritos que a enunciavam, como ele diz aqui, ó, a nossa missão, a missão dos espíritos, consiste em abrir os olhos e ouvidos a todos. Quer dizer, mostrando o compromisso da doutrina espírita de tornar a mensagem de Jesus finalmente clara para todos nós, porque chegou o momento de nós compreendermos a verdade que está por trás dos textos das parábolas. A necessidade de nós estudarmos as parábolas, né? Daí a importância desses encontros que vocês vão ter com a Vera, que vai poder discorrer sobre as parábolas, descobrindo aí para todos o sentido verdadeiro que está em cada uma das parábolas. É muito interessante essa colocação, né? Como eles mesmos dizem, estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Né? Outro dia assistimos uma palestra do nosso companheiro Dirceu Abdala e ele fez uma afirmativa que nós consideramos muito interessante, a de que, a partir do momento do nascimento de Jesus, o nosso mundo, a Terra, o planeta, passou para uma nova fase, passou a ser mundo de expiações e de provas. Quer dizer, se nós pudéssemos distinguir um momento em que o nosso mundo, o nosso planeta, deixa a condição de espírito primitivo e passa a ser espírito de expiações e provas, este momento é o momento do nascimento do nosso Mestre Jesus. Então, o que ficou para trás ficou no mundo primitivo, a fase em que, a Terra era um mundo primitivo. De Jesus para cá, mundo de expiações de provas. Então, nós estamos aí há 2000 e tantos anos como mundo de expiações e de provas, né? Desde o momento do nascimento do nosso Mestre Jesus. Então é isso. A partir do momento que Jesus veio nos trazer a lei de Deus, nos falando que a verdadeira lei é a lei do amor, aí nós começamos a dar passos para este momento de expiações e provas. E agora, desde 1857, quando a doutrina espírita surgiu, nós temos também a revelação de que nós estamos num processo de mudança para mundo de regeneração. Então, tudo que nós estamos passando, todas as dificuldades que enfrentamos, são decorrentes dessa nova fase em que nós estamos, vamos dizer assim, adentrando. Né? Bom, mas vamos seguindo aqui o nosso roteirinho, né? Vamos dizer aqui, por que estudar as palavras? Nós acabamos de falar, né? Para compreender melhor as lições de Jesus. O que é um dever de todo espírita e de todo cristão sincero. Então, é por isso que a gente estuda as parábolas. A gente entender bem a mensagem de Jesus. Como estudá-las? Aqui nós temos vários métodos de estudo. Nós vamos procurar sintetizar o método de cada um. A gente pode estudar uma a uma. Grande parte dos autores que se concentraram em estudar as parábolas, elas fazem dessa forma. Tomam a narrativa de um evangelista, confrontam a de um com o outro, quando isso é possível, já que às vezes tem parábolas que só foram contadas por um evangelista, né? É o que o Karl Barth faz nesse livro, Parábolas e Ensino de Jesus, onde ele estuda 35 parábolas de Jesus. Esse aí é o livro do Karl Barth, a capa mais atual do livro dele. É um livro muito interessante. Então, ele pega cada uma das parábolas e vai comentando. É muito interessante esse livro. Para quem quiser adentrar, aprofundar ainda mais o estudo que a Vera vai trazer, Parábolas e Ensino de Jesus é um desses livros. Outro que faz da mesma forma, mas um número menor de parábolas, é o Rodolfo Caligares, nesse livro aí, Parábolas Evangélicas. Ele estuda 32 parábolas, menos, portanto, parábolas do que o nosso Karl Barth, né? O Karl Barth,
como nós falamos aqui, ele fala em 35. O nosso Rodolfo Caligares em 32 parábolas. O Paulo Alves Godoy já menos parábolas ainda. As maravilhosas parábolas de Jesus. Aí a capinha do livro, né? São todos livros muito interessantes. É interessante quando a gente lê cada um desses autores, a gente nota uma interpretação convergente, quer dizer, eles falam a mesma coisa, mas uns falam um pouco mais, outros são mais sintéticos. São livros muito interessantes. Esse aqui da Terezinha de Oliveira, ela também estuda menos ainda 20 parábolas, né? Parábolas que Jesus contou e valem para sempre, né? A nossa companheira Terezinha de Oliveira. A Dharma Lúcia, no seu livro, As Parábolas de Jesus segundo a Doutrina Espírita, que é o livro que a Vera vai certamente centrar os seus estudos, ela já estuda um número maior de parábolas, são 47 parábolas. E muito interessante que o livro agrupa as parábolas de acordo com o momento ou a região em que foram proferidas, né? Breve comentário sobre o povo judeu, início do ministério na Judéia, depois as parábolas na Galiléia, instrução especial aos 12, quando Jesus expede os 12 para sair divulgando a mensagem, na Judéia, né, as parábolas que ele contou na Judéia, na Pérea, e aquelas parábolas do último momento ali de Jesus, da crucificação, próxima crucificação, né? Então, o livro da Dharma Lúcia, ele está distribuído dessa forma. Mas, no final do livro, há uma sugestão de estudo das parábolas por módulos, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E é justamente essa sugestão que a Vera Araújo incorporou aos seus estudos, e ela vai desenvolver o estudo na Casa Espírita da Ilha de Paquetá, né, de acordo com os módulos que eu vou mostrar ao final dessa exposição, como fica distribuído, né? É também o estudo que ela vai desenvolver na casa de Eurípides Passanufo. É o estudo que ela vai fazer um estudo em cada casa, mas é o mesmo estudo, né, baseado, portanto, nessa sugestão final do livro da Dharma Lúcia. Vou mostrar já para vocês, mas antes eu queria mostrar outros autores que falam sobre parábolas, né? Então tá aí, As Parábolas de Jesus, da Dharma Lúcia. Essa capa lilás aqui é a mais recente, editada pelo Centro Espírita Leon Denis, e essa da direita é uma mais antiga, editada pela editora Le Marie. É o mesmo conteúdo, só mudou a capa. Bem, outros autores já estudam as parábolas em grupos. O Edgar Armond, no seu livro O Redentor, esse livro é interessante, ele conta a história da vida de Jesus, né? Uma espécie de romance. Não chega a ser um romance, mas ele sistematiza a vida de Jesus. É muito interessante. E ele, quando fala das parábolas, ele divide as parábolas em parábolas de uso e costumes sociais, parábolas de assuntos domésticos e família e parábolas que têm a vida rural como sua temática, né? Então, eu consegui essa síntese aqui, não sei se vocês vão conseguir ver adequadamente, né? Por exemplo, a dos usos e costumes sociais. Então, aqui tem as várias... obrigado, Ricardo. Aqui tem as várias parábolas, né? Então, o bom samaritano, os primeiros lugares, o rico e o pobre, o rico avarento, e o objetivo de cada uma delas, né? Por exemplo, bom samaritano, melhor religião do mundo. Então, as conclusões que ele tira. Essa aqui, fariseu do publicano, a da viúva oprimida, a veste nupcial, os talentos. Então, essa é a sistemática do nosso amigo Edgar Armond. Outra, segundo as temáticas domésticas e familiares, ele tem a dracma perdida, o bom e o mau servo, o filho pródigo, as 10 virgens, credor incompassivo, o mordomo infiel, os 2 filhos, o homem previdente, a candeia,
Então, ele agrupa dessa forma essas parábolas. E a terceira transparência aqui, as da vida rural. A figueira que secou, o semeador, os obreiros da vinha, a semente que brota, o grão de mostarda, lavradores maus, o trigo e o joio, a ovelha desgarrada, o bom pastor, a figueira estéril. Então, cada autor que escreve sobre o tema tem a sua própria sistemática. E o Edgar Amon divide em 3 grupos, como eu estou mostrando a vocês. Outro livro interessante é esse aqui, de José de Souza Almeida. O livro dele, Parábolas, ele propõe em 5 módulos. Né? Ele coloca as parábolas como devem ser comparado ao reino dos céus, parábolas sobre desapego e riqueza terrenas, valorização das obras do homem, condenação das aparências exteriores, vigilância, prudência e valorização do trabalho. Então, são aí esses 5 módulos, aí, como ele diz, ou 5 grupos, né? Podemos dizer grupos também da mesma forma, 5 módulos. Então, como vocês estão vendo, não há uma forma, não há um modo uniforme de se estudar as parábolas. Cada autor coloca a sua sistemática de apresentação das parábolas. Aí, essa é a capa do livro do José de Souza e Almeida. Né? Bem, apesar de ter... Então, aquela observação que eu fiz, né? Apesar de ter desenvolvido as parábolas, o seu livro, né? Da forma como nós anteriormente falamos, né? De acordo com a região, com o momento em que Jesus estava, né? A Dharma Lúcia deixa uma sugestão para estudar as parábolas de Jesus em módulos, né? Que é o que vai ser adotado pela Vera Araújo, conforme o programa que ela propôs, que é esse que segue aqui. Ó. Olha, mais uma vez, o livro, a capa do livro da Vera, né? Perdão, da Dharma Lúcia, né? E as parábolas, então, segundo a Dharma Lúcia, ficam distribuídas em 9 módulos, ou 9 grupos. Né? Primeiro módulo, quem é Jesus? Aí aqui ela vai estudar os dados históricos da época de Jesus, a situação social e geográfica de Israel, a definição de parábola, o sentido oculto do ensinamento de Jesus. Quer dizer, são todas informações importantes para a melhor compreensão da mensagem que as parábolas encerram. Aqui ela começa a falar, então, das parábolas aqui. Jesus de Nazaré, né, falando de Jesus como bom pastor, a parábola dos meninos nas praças, né, a purificação do templo, Jesus causa divisões, a parábola da torre inacabada. Então, aqui nós vamos vendo as diversas. Né? No módulo 2, esses númerozinhos aqui, 4, 5, 6, 7, 8, são as aulas. Né? Então, nós temos lá a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda fermenta, a parábola do tesouro escondido. Né? São parábolas, então, onde Jesus procura deixar clara a existência do reino de Deus. Né? Então, é o momento de Jesus. Jesus, ao longo da sua trajetória, ele se esforçou para nos transmitir a necessidade de nós modificarmos, de nós substituirmos a lei que até então imperava, aquela lei de Talião, né? A lei do olho, dente por dente, aquela lei rígida, pela lei do amor. Esse é um momento, vamos dizer assim, um objetivo de Jesus, nos mostrar que a verdadeira lei é a lei do amor. Né? O outro objetivo de Jesus, fica muito claro, é de nos deixar bem evidente a existência do mundo espiritual, que pode ser chamado, em alguns momentos, de reino de Deus. Né? Então é isso, essas parábolas todas que estão aqui listadas, né, são parábolas que procuram deixar claro que existe um outro momento da nossa existência,
que não é apenas a existência física, mas um momento da existência espiritual. Parábola dos talentos, parábola da ansiosa solicitude pela vida. Então, são todas parábolas que procuram nos mostrar, né, a existência de um outro mundo, o mundo espiritual. No módulo 3, a partir da 11ª aula, a Vera Araújo, baseada lá no estudo da Dharma Lúcia, ela vai falar da misericórdia divina. Né? Colocar por terra aquela ideia que se tinha de que de que Deus era vingativo, Deus era mau, Deus tinha o humor e os destemperos de um ser humano. Não. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor. E aí as parábolas que seguem são as parábolas que procuram mostrar isso, né? Procuram introduzir a ideia do perdão em todos nós, a necessidade de nos amarmos uns aos outros. Aí tem a parábola do filho pródigo, da ovelha e da dracma perdida, a parábola dos 2 devedores, da figueira estéril, né? São todas parábolas que vão, né, nos ajudando a compreender como Deus é bom. Parábola do fariseu e do publicano, parábola do credor incompassivo. No módulo 4, então, é o conhecimento das leis divinas. Jesus vai procurando nos mostrar o que é a verdadeira lei de Deus. Né? E as parábolas que seguem, da 18, a partir da 18ª, né? A partir da 18ª parábola, da 18ª aula, perdão, né? Vai da 18ª a 22, são essas aqui mesmo. Semeador, candeia, 2 fundamentos, 2 filhos, né, dos vinhateiros homicidas, são parábolas, portanto, que vão procurar nos mostrar com clareza a lei de Deus. Depois, módulo 5, Jesus e as tradições, a 23ª aula, falando sobre o jejum, né, sobre a tradição dos fariseus. No módulo 6, então, fala sobre a obsessão, a calúnia dos fariseus, o sinal de Jonas. Módulo 7, as provas da riqueza, da miséria e do poder, então, do rico insensato, do rico de Lázaro, do jovem rico. São 27 aulas até aqui, né? E seguindo, então, ainda dentro desse módulo 7, né? Esse módulo 7, que é o módulo das provas da riqueza e da miséria, né? E do poder. Aí depois nós vamos para o módulo 8, que é da vigilância, parábola do servo vigilante, da parábola dos bons e maus servos, a parábola das 10 virgens, a parábola da figueira e a eterna vigilância, né? São, portanto, aí as parábolas desse 8º módulo. Então, meus amigos, dá teu 9º módulo, né, que é o último, fora da caridade não há salvação. Aí temos mais algumas aulas aqui, mais 4 aulas, né? Que completa, então, o programa que vai ser desenvolvido de 36 aulas ao longo desse período de estudo com a nossa amiga Vera Araújo. Meus amigos, eu espero ter conseguido demonstrar, né, o que talvez já estivesse demonstrado para muitos. O objetivo aqui era nós introduzirmos ou reintroduzirmos o estudo das parábolas, né, para que ele se desenvolva de maneira bastante acessível a todos os companheiros da casa. Para encerrar, então, a nossa mensagem de hoje, nós trazemos essa mensagem final aqui, intitulada Canção para Jesus. É uma mensagem de Meimei, que está no livro Os Dois Maiores Amores. Diz assim a nossa Meimei: desejava Jesus ter um grande armazém de bondade constante, maior do que os maiores que conheço, para entregar sem apreço às criaturas de qualquer idade.
as criaturas de qualquer idade, as encomendas de felicidade sem perguntar a quem. Eu desejava ter um braço mágico que afagasse os doentes, sem qualquer distinção, e um lar onde coubessem todas as criancinhas para que não sentissem solidão. Desejava, Senhor, todo um parque de amor com as flores que cantassem, embalando os pequeninos que se encontram no leito sem poderem sair, e uma loja de esperança para todas as mães. Eu queria ter comigo uma estrela em cuja luz nunca pudesse ver os defeitos do próximo e dispor de uma fonte cristalina de água suave e doce que pudesse apagar toda palavra que não fosse vida e felicidade. Eu queria plantar um jardim junto de cada moradia, para que as criaturas se inspirassem no perfume da paz e da alegria. Eu queria, Jesus, ter os teus olhos retratados nos meus, a fim de achar nos outros que me cercam, filhos de Deus, e meus irmãos que devo compreender e respeitar. Desejava, Senhor, que a bênção do Natal estivesse entre todos nós, dia por dia. E queria ter sido uma gota de orvalho na noite que nasceste, a refletir na pequenez de minha condição a luz que vinha da canção. Entoada nos céus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade em tudo, agora e para sempre. Meimei. Então está aí, meus amigos, esta bela mensagem Meimei. Ricardo, pode, por favor, essa bela mensagem da Meimei, né, tão próxima do Natal, se referindo ao Natal, que nós devemos fazer das nossas vidas diariamente. Então, nós só temos a agradecer ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade de aqui estarmos nesta noite conversando sobre o início de um trabalho que certamente é de ser muito profícuo e muito importante para todos. Coroando este ano de 2022 de maneira absoluta para os nossos companheiros da Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Então, meus amigos, aqui nós encerramos a nossa exposição, agradecendo a todos pela paciência de nos ouvirem e agradecendo ao nosso Mestre Jesus e aos bons espíritos pelas ideias que puderam ser sugeridas durante essa exposição. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Nós agradecemos a Frânio, né? É uma introdução ao estudo e, como você mesmo colocou, vai ser um estudo ministrado no Eurípides e na CEIP, o mesmo estudo. Quem não conseguir disponibilidade de tempo para assistir na CEIP, pode assistir no Eurípides. Quem não tiver disponibilidade de assistir no Eurípides, pode assistir na CEIP. Mas aqui, Afrânio, nós também temos uma quadrinha no final do nosso estudo. Opa! Ainda está em formação, eu pretendo chegar a 100 versinhos, mas por enquanto ainda estamos em 40. Então me escolhe um número de 1 a 40. O número 9. O número 9. O número 9. A intuição, ela é tua, mas ela serve para todos que estejam nos assistindo. Então, de Gilberto Bordalo, do livro Trovas do Meu Baú, está aqui, do livro Trovas do Meu Baú, Gilberto Bordalo, Espiritismo, bênção de luz, consola e alimenta. Por mais pesada a cruz, abrigo que nos sustenta. Vou repetir.
Espiritismo, bênção de luz, consola e alimenta. Por mais pesada a cruz, abrigo que nos sustenta. Muito boa. Nosso querido Gilberto Bordalo, uma homenagem que eu faço a ele. Vou chegar a 100, porque eu estou digitando uma por uma, e é mais uma cópia do Eurípides, né? Mais uma coisa. Então, Afrânio, eu te agradeço, muito obrigado por esse estudo. Quer falar algum comentário final? Mais uma vez, né? Só agradecer a vocês e expressar minha saudade aí da Ilha de Paquetá, né? Daqueles momentos bucólicos nas tardes de sábado, né? Então, que a gente possa brevemente poder retornar ao convívio físico, né, dos nossos amigos. Realmente esse afastamento tem sido uma lição para todos nós, né, esse afastamento físico. Mas, graças à internet, a gente vai mantendo aí os nossos vínculos, né? Estou à disposição, Ricardo, sempre que você precisar, nós estamos aqui prontos para colaborar. Tá? Um grande abraço. Obrigado, Afrânio. A todos os amigos da CEIP. Tá? Obrigado, fiquem todos com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.